Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Declinação magnética existe? Aprenda o que é declinação magnética para que você não seja uma vítima das mentiras dos gurus da seita da pizza divina, os quais discursam de modo arrogante sobre assuntos que não dominam. A proposta. Os gurus da seita da pizza divina costumam afirmar coisas absurdas sobre conceitos simples, cuja explicação correta pode ser encontrada facilmente nos livros e no mundo virtual. Veja este vídeo com atenção para que você não seja mais uma vítima da desinformação propagada por aqueles despreparados negacionistas da ciência. Entenda o que é a declinação magnética e descubra a grande diferença que existe entre uma bússola e uma rosa dos ventos. Os polos geográficos da Terra. Aqui está nossa Terra esférica. Se ela não girasse, ela não teria polos nem eixo. É a rotação da Terra que cria esses elementos. A Terra gira neste sentido indicado pela seta, aquele que faz a América do Sul se mover em direção à África. Quando a Terra gira, surgem dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul. Ao mesmo tempo, surge também o eixo, que é o conjunto dos pontos que não saem do lugar quando a Terra gira. Perfeito? Então vamos ver essas duas situações. Se a Terra não tivesse rotação, ela também não teria eixo nem polos. Os pontos que pertencem ao eixo não se deslocam com a rotação da Terra. Bem simples. Os polos magnéticos da Terra. Aqui está a Terra com seus polos geográficos. Acontece que a Terra funciona como um ímã. Dentro dela há alguma coisa que cria um campo magnético à sua volta. Então surge aqui na superfície da Terra pontos que são aqueles polos magnéticos do nosso planeta. Então nós temos ali o Polo Norte magnético e o Polo Sul magnético. Uma bússola colocada em qualquer lugar da Terra, ela vai apontar para os polos magnéticos, não para os polos geográficos. E o que nós queremos é achar o Polo Norte verdadeiro, que é o geográfico. É ele que nós usamos nos mapas, geralmente, né? Porque esses polos geográficos eles são fixos. Os polos magnéticos têm variação, até mesmo anual. Tá? Então, assim, numa primeira ideia do que seja declinação magnética, vamos mostrar essa figura que ela não é de todo verdadeira, mas ela ajuda a nos dar uma ideia do que seja declinação magnética. Então, a bússola, se ela apontasse para o Polo Norte verdadeiro, o geográfico, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Acontece que ela segue o campo magnético da Terra. Então ela não aponta para o norte verdadeiro. Ela apontaria para o norte magnético. Tá? E existe uma diferença entre um e outro, que é este ângulo delta. Aí está o que é a declinação. Declinação magnética é essa diferença. Seria assim o erro da bússola, ok? Então, olhem lá. Os polos magnéticos não coincidem com os polos geográficos. Declinação magnética
é a diferença angular entre a direção do norte geográfico e a direção do norte magnético. É bem simples, não é? Campo magnético de um ímã. Imaginem um ímã. Ele tem dois polos magnéticos. Em torno desse ímã, nós vamos ter um campo. Este campo pode ser representado pelas linhas como estas. O campo é complexo, não é simples como o campo gravitacional, por exemplo. O campo magnético ele segue essas linhas aí. E se nós colocássemos bússolas aqui em torno desse ímã, o que nós íamos ter? Olhem lá. Na maioria dos casos, a bússola não apontaria para o ímã. Ela simplesmente segue aquela linha do campo. Então, em todos esses casos aqui, nós estamos vendo que a agulha da bússola ela segue a linha do campo. Quem não acreditar nisso aqui, é fácil. Pegue um ímã, coloque uma bússola em volta, vocês vão ver que o que vai acontecer é exatamente o que está desenhado aqui. O campo magnético da Terra. Aqui está a Terra, os dois polos geográficos. Tudo vai acontecer como se dentro da Terra tivesse um ímã lá, né? E esse ímã geraria um campo, e esse campo apareceria para nós aqui, na parte exterior da Terra. Embora não seja exatamente um ímã que existe lá dentro, o campo existe. Ok? Então, vamos lá. Esse campo cria esses dois polos magnéticos aí. O magnetismo da Terra ocorre como se dentro dela houvesse um grande ímã. Note que o polo magnético situado no hemisfério norte é fisicamente um polo sul magnético. O campo magnético da Terra é irregular. É aqui que aparece a verdade mais complexa. Por exemplo, uma região qualquer aí da Terra, né, nós temos as linhas do campo assim, por exemplo. Elas não são regulares. Então, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui uma rosa dos ventos, para que nós saibamos exatamente onde que está o norte geográfico verdadeiro. Na figura aqui, esse norte está para cima. Né? Agora vamos colocar bússolas aqui. Olhem bem o que acontece. As bússolas vão seguir as linhas do campo. Então, geralmente, elas não vão apontar para o norte verdadeiro. Olha este caso aqui, por exemplo. A bússola seguindo essa linha, ela está praticamente apontando para o oeste. Totalmente errado, uma declinação magnética aqui seria muito grande, quase 90 graus. Tá? Este caso aqui é diferente. Nessa posição, uma bússola aponta exatamente para o polo norte verdadeiro. Então é apenas uma coincidência. Naquele ponto, a agulha seguindo a linha de campo ficou alinhada também com a rosa dos ventos. Tá? Neste caso aqui, a agulha está apontando um pouco à direita do norte verdadeiro. Então, aqui neste caso, é o único caso que nós temos uma agulha apontando à direita do norte. Né? Além daquela que aponta para o norte, todas as outras estão apontando à esquerda. Então, a declinação magnética é considerada positiva quando ela fica assim, como esta bússola aqui, apontando para a direita do norte. A declinação é zero quando ela aponta para o norte
e é negativa quando aponta à esquerda do norte verdadeiro. Ok? Resumindo, 1. Os polos geográficos estão relacionados com a rotação da Terra e são praticamente fixos. 2. Os polos magnéticos não coincidem com os polos geográficos e se movimentam alguns quilômetros por ano. 3. O polo norte magnético fica no hemisfério norte e o polo sul magnético fica no hemisfério sul. 4. Uma bússola se orienta pelo campo magnético da Terra e geralmente não aponta para os polos geográficos. 5. Por causa da irregularidade do campo magnético da Terra, uma bússola geralmente também não aponta para os polos magnéticos. Sua agulha se orienta pela linha local do campo onde a bússola se encontra. 6. A declinação magnética pode ser entendida como o erro da bússola. É o ângulo formado entre a direção da agulha magnética e a direção dos polos geográficos. Ela depende do lugar e da época, ou seja, varia de um local para outro e também com o tempo. Hoje, a declinação magnética da minha casa tem um certo valor, daqui a 10 anos pode ter um valor diferente. Agora vamos ver a diferença de uma bússola para uma rosa dos ventos. Aqui está uma bússola. Ela aponta para o campo magnético da Terra. Ela segue aquelas linhas de campo. Tá? Então, se eu quiser saber o norte verdadeiro com a bússola, eu vou precisar conhecer a declinação magnética. Aí eu faço a correção e calculo onde estará o polo verdadeiro. Então, bússola exige correção. Rosa dos ventos é outra coisa. Olhem aqui à direita. Aqui está uma rosa dos ventos, quase pronta, desenhada em uma escola, como muitas que foram feitas na minha cidade, em escolas, praças, parques. Foram feitas rosas com grande precisão. Então, a rosa dos ventos, ela não precisa de correção, porque ela só é desenhada quando nós já conhecemos os polos norte e sul geográficos, aqueles verdadeiros, certo? Então, bússola precisa de correção, precisa aplicar a declinação magnética nela, para que a gente encontre o norte verdadeiro. Rosa dos ventos, não, ela já está pronta, já foi tudo calculado, o norte verdadeiro já foi encontrado, aí a rosa dos ventos foi desenhada e nunca mais vai precisar mexer nela. Conclusão. Agora que você entendeu que declinação magnética existe, que a bússola pode ser corrigida para nos fornecer a direção do Polo Norte geográfico e que uma rosa dos ventos não precisa de qualquer correção se tiver sido feita corretamente, você deve ter percebido como existem pessoas que nos enganam sobre assuntos que desconhecem totalmente. Elas falam muito, mas passam longe da verdade. Fuja de quem afirmar que uma bússola sempre aponta para o Polo Norte geográfico ou que uma rosa dos ventos precisa ser corrigida pela declinação magnética. Essas pessoas nada sabem sobre esse assunto. Elas estão confusas e pretendem levar essa confusão também para dentro de você. Elas apenas propagam a mentira e a desinformação. É isso aí. Por hoje é só. Até meu próximo vídeo.